A paz do Senhor, voltamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos continuar aqui nossa leitura comentada, Mateus capítulo 4, e estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor, né? Chegou o nosso momento da nossa leitura comentada. Hoje estamos com a leitura do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Vamos para a nossa leitura. A tentação de Jesus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Não tentarás o Senhor. Disse-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. O versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu. Irmãos, né? Viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Agora vamos para o nosso comentário, né? Então vamos começar aqui um breve resumo do versículo 1 ao 11, né, Gi? A tentação de Cristo, né? O sentido mais óbvio desta passagem, com suas paralelos, é que foi uma experiência realmente histórica.
Os pontos de vista que negam isto não diminuem as dificuldades de interpretação. Os diversos testes foram dirigidos contra a natureza humana de Jesus, e ele resistiu nesse reino, né? Entretanto, a perfeita união das naturezas divina e humana na sua pessoa fizeram que o resultado fosse esse, pois Deus não peca nunca, mas isso não diminuiu de maneira nenhuma a força do ataque. Vamos para um breve resumo do versículo 1. Foi Jesus levado pelo Espírito. Uma indicação da submissão voluntária de Cristo ao Espírito durante o seu ministério terreno, para ser tentado, uma palavra significando tentar ou experimentar. Às vezes, como neste caso, um engodo para o mal. O Espírito conduziu Jesus para que esse teste fosse realizado. O diabo, o nome significa caluniador, indica uma das características de Satanás, grande oponente de Deus e do povo de Deus. Versículo 2, né? O resumo. 40 dias e 40 noites. As 3 provas registradas aqui seguiram-se a este período de tempo, mas outras tentações correram através do período. 3 e 4, né? Se és filho de Deus, não implica necessariamente uma dúvida na parte de Satanás, mas antes cria a base para a sua sugestão. A sutileza da prova está evidente, pois nem o pão nem a fome são pecados em si. Não só de pão viverá o homem, que está aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Foi a resposta escriturística de Cristo. Até mesmo Israel, vagando no deserto, ficou sabendo que a fonte do pão, isto é, Deus, era mais importante do que o próprio pão. Jesus recusou-se a operar um milagre para a finalidade de fugir. Com a finalidade de fugir ao sofrimento pessoal, quando esse sofrimento fazia parte da fome de Deus para ele. Fazia parte da vontade de Deus para ele. 5 ao 7. A segunda tentação aconteceu no pináculo, ou aba do templo em Jerusalém. Talvez o alpendre que se elevava sobre o vale do Cedron. Satanás usou as escrituras. Salmos 91, versículo 11 e 12. Para que Cristo provasse sua declaração de que ele vivia de toda a palavra que saía da boca de Deus. Também está escrito, apontava para a totalidade das Escrituras como guia de conduta e alicerce de fé. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Tem aqui a comparação com Êxodo, capítulo 17, versículo do 1 ao 7. Tal atitude presunçosa de colocar Deus à prova não é fé, mas dúvida, como a experiência de Israel comprovou. Versículo do 8 ao 11. Um monte muito alto. É literal, mas sua localização é desconhecida. Por meio de algum ato sobrenatural, Satanás mostrou a Cristo todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei. Indica que Satanás tem algo a conceder. Caso contrário, a prova não teria valor, como Deus deste mundo. Aqui em 2 Crônicas, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E príncipe das potestades do ar. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Satanás exerce controle sobre os reinos da terra, ainda que na qualidade de usurpador e dentro de certos limites. Ele ofereceu este controle a Jesus em troca de adoração, e com isso ofereceu a Cristo aquilo que consequentemente será dele de maneira muito mais gloriosa. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. A ligação entre adorar e servir na resposta de Jesus e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, é significativa, pois uma envolve a outra. Para Cristo, inclinar-se diante de Satanás seria reconhecer o senhorio do diabo,
Uma oferta dessas mereceu uma réplica direta de Cristo, a declaração de Mateus. Com isso, o diabo o deixou. Mostra que a sua ordem das tentações é cronológica. Contrastes com Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Jesus repeliu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio dos céus, mas com a palavra de Deus escrita e empregada na sabedoria do Espírito Santo, um meio à disposição de cada cristão. Glória a Deus, né? O ministério de Jesus Cristo. Vamos ver um breve resumo agora dos versículos 12 ao 25. A análise de Mateus do ministério de Cristo foi baseada sobre 4 áreas geográficas facilmente notáveis: Galileia, Pérea, Judeia e Jerusalém. Como os outros sinóticos, ele omite o anterior ministério da Judeia, que ocorre cronologicamente está no capítulo 4:11 e 4:12. Também está em João, no capítulo 14. Talvez Mateus comece com Cafarnaum, na Galileia, porque foi o lugar de sua própria associação com Cristo. Na Galileia, residência estabelecida em Cafarnaum. O versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus. O aprisionamento de João, com a resultante publicidade, tornou a retirada de Cristo uma necessidade prática para o interesse de seu trabalho. O versículo 13, deixando Nazaré. Também você pode conferir em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 31. Mostra que o motivo da retirada para Cafarnaum foi a tentativa do assassinato de Cristo depois de um culto na sinagoga. Cafarnaum tornou-se o lar de Jesus pelo resto do seu ministério. Agora os versículos 14 a 16. Para que se cumprisse. Refere-se a Isaías, do capítulo 9, nos versículos 1 e 2, de onde os termos geográficos foram com particular liberdade transcritos. Além do Jordão, uma frase um tanto enigmática aqui, mas compreendida de preferência como sendo a Pérea, a qual, com a Galileia, formavam o setor limítrofe de Israel. Esta região, mais exposta à influência estrangeira do que a Judeia, tinha uma população mista e o estado espiritual do povo costumava ser baixo. A vinda da luz de Cristo em tal área de trevas espirituais foi profetizada pelo profeta e a sua profecia cumpria-se agora. Os versículos 17. Arrependei-vos. A mesma mensagem que João pregou na Judeia estava sendo agora proclamada por Jesus na Galileia. A chamada dos 4 discípulos. Isso ocorre, dos versículos 18 ao 22. Jesus já tinha se encontrado com alguns desses homens, se não todos, na Judeia, quando João Batista ainda estava em atividade. Agora, na Galileia, esse relacionamento foi renovado e tornou-se permanente. Os versículos 18 ao 20. Mar da Galileia. Um lago no vale do Jordão, a 680 pés abaixo do nível do mar, com 7 milhas de largura, 14 milhas de comprimento, abundando em peixes e sujeito a tempestades súbitas. Simão lançava a rede com seu irmão André, que o apresentara a Jesus há alguns meses atrás. O convite, vinde após mim, chamava esses crentes para a companhia constante de Jesus. Os planos de Cristo para eles exigiam um treinamento que os prepararia para recuperar homens perdidos imediatamente. A prontidão revela o grande impacto de seu encontro anterior. Os versículos 21 e 22. Tiago e João, outro par de irmãos, eram sócios de Simão e André, consertando as redes. Mateus e Marcos concordam sobre este fato,
mas parece que Lucas difere. Em lugar de aceitar, parece-lhe mais razoável harmonizar os acontecimentos de algum modo, tal como faz um estudioso que comentou, né? S.J. Andrews. Então, em Lucas talvez tenha algum sinônimo, diferencia, quando diz que eles estavam consertando as redes, né? Mas isso daqui não é o mais importante aqui. É mais provável que os homens estivessem ocupados em lançar redes e remendá-las, quando Cristo se aproximou da primeira vez. Então, nosso Senhor usou o barco de Simão, produziu a pesca maravilhosa e chamou Simão e André para segui-lo. Depois de retornar à praia, Tiago e João começaram a consertar a rede rasgada, e então Jesus também os chamou para segui-lo. Os versículos 23 e 25, estes versículos dão um sumário dos acontecimentos expostos nos capítulos seguintes. O ministério de Cristo durante aqueles dias envolveu instrução ou ensinamento, né, proclamação e cura. Os versículos 23 e 24. Sinagogas, recintos, locais para adoração e instrução religiosa. Para exemplo da pregação de Jesus em sinagoga. Evangelho do Reino. Eram as boas novas proclamadas por Jesus que o rei messiânico já chegara para estabelecer o reino prometido. Acompanhando esta proclamação, havia os milagres de curas preditos em relação ao reino, e assim as credenciais do rei, que já tinha sido profetizado por Isaías, capítulo 35, dos versículos 4 ao 6. Síria. Aqui é uma referência à região que se dirige para o norte. Os endemoniados. As escrituras fazem aqui uma clara distinção entre a possessão demoníaca e a enfermidade física comum. E por último, versículo 25. Além daqueles que vinham para serem curados, outros os seguiam, vindos de longe, sem essa motivação, ou por outros motivos, né? Simplesmente para ouvi-lo, porque certamente naquele tempo, como disse aqui, né, a espiritualidade deles não era tão alta. Então, ouvindo-se falar do Messias, muitos queriam vê-lo, ouvi-lo e segui-lo. Decápolis, uma federação de 10 cidades gregas independentes sobre a proteção da Síria, a leste da Galileia, da além do Jordão. A região do leste, conhecida por Pérea, assim toda a Palestina e as áreas adjacentes tiveram a influência desse ministério. Glória a Deus, né? Aqui no capítulo 4 a gente viu sobre o ministério de Jesus, né? Deus abençoe a cada um de vocês que está nos acompanhando, né? Que Deus possa estar derramando uma bênção especial sobre a vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus, né, venha nos ajudar a nos dar mais entendimento, venha abrir a nossa mente cada dia mais e mais. Vamos agradecer ao nosso Deus, orando. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, meu Deus. Deus bendito e amado, quero te apresentar, meu Senhor, cada um, meu Deus, que tem nos acompanhado, que tem ouvido a tua palavra. Senhor, vem derramar sobre nós o entendimento, meu Senhor, da tua palavra, que nós possamos compreender, meu Deus, que possamos, meu Senhor, sermos cheios, meu Deus, para podermos, meu Senhor, alimentar aqueles que têm sede de ti. Meu Deus querido e amado, fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.